de acordo aqui que se grave as aulas? Sim. Quem não tiver de acordo, diga, por favor. Tá? Diga disso. Então, estamos todo mundo de acordo. Vamos gravar as aulas. Tá, então VHDL como sigla, né? Ele significa, o V significa uma sigla por si só. Essa sigla de Very High Speed Integrated Circuits. O H de Hardware, o D de Description e o L de Language. Certo? Fizemos até quase um abecedário aqui. O que significa? O VHDL é uma linguagem de descrição de hardware. Certo? O que significa? Que ela tem, a linguagem de descrição de hardware, ela tem as suas diferenças conceituais com a linguagem de programação comum. Já daí a gente vai ver isso ao longo do curso e como a gente tem que adaptar a forma de pensar e a forma conceitual de como pensar, né, de como projetar os circuitos com a linguagem de descrição de hardware. Ok? O que a gente precisa ter tem um primeiro ponto. Uma linguagem de programação, que a gente está muito acostumado, você escreve um A igual a B, certo? A igual a C. O que você está falando? Né? O que você está dizendo, máquina? Você está falando que você está atualizando o valor de A para o valor que está armazenado na variável B e está armazenado na variável C. Tá? Linguagem de programação básica, assim, todo mundo aqui é craque, né? Todo mundo domina em linguagem de programação, certo? Então, todo mundo tem essas noções. Mas na linguagem de hardware, da descrição de hardware, olha essa ligeira diferença. Você vai estar falando que você está pegando uma entrada que passa o sinal B e a outra que tem um sinal C, sinal elétrico. As duas entradas físicas, cada uma com seu sinal elétrico, e está ligando as duas no mesmo ponto. É isso que você está falando, quando você está falando no VHDL em linguagem hardware. Então, você está correndo o risco de fazer curto-circuito, certo? Por simplesmente estar ligando dois sinais elétricos, duas entradas físicas no mesmo ponto. Ok? Então, tudo isso aqui é tudo que você tem que estar no background, tem que estar ali, ó, na consciência, tipo, que vocês vão ganhando com experiência, com prática, com fazendo, com errando, e esse tipo de pensamento, certo? Por exemplo, o for, você vai programar no Python, for, e vai fazer aquilo ali, não sei quantas vezes, N vezes, certo? Na linguagem de programa de descrição de hardware, você tem que estar com a consciência que você fazer um for, tipo, for, e embaixo, tendo do laço do for, uma implementação de um dado componente. O que você está fazendo? Você está recriando aquele componente várias vezes. Então, tem que ter esse sentimento, tipo, pô, e aí, quando eu estou falando desse sentimento, esse sentimento barra responsabilidade, né? Que é, olha, o meu projeto, eu estou replicando várias vezes um módulo somador. Eu preciso replicar várias vezes um módulo somador, certo? Se eu vou implementar um hardware, um circuito digital, para fazer aquela funcionalidade, pô, será que é o ideal eu replicar o somador e eu gerar, se eu for implementar esse circuito, um custo a mais, certo? Todas as questões estão linkadas, então como se você estivesse ligando ali hardware real, né?
Tradutor ali. Tem que estar, isso tem que estar pensando na mente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quer implementar um ALU. Certo? É o projeto de vocês. Implementar um ALU, que é um circuito combinacional, que executa operações aritméticas e lógicas dos estados de entrada, certo? Os estados de entrada sendo bits, não a sequência de bits, certo? E aí você vai implementar isso. Você podia pensar uma possibilidade que é mais simples possível, que é, olha, vou implementar da seguinte forma. Eu tenho que fazer N operações lógicas e aritméticas, certo? Então, vou implementar N módulos. Cada um recebe a mesma entrada, certo? Esses N módulos vão produzir N saídas, que é o resultado de cada uma. E depois eu vou ter um multiplexador que vai selecionar qual a saída que eu preciso. Entendeu? Então vai ter um multiplexador que eu vou selecionar. Eu quero a saída responsável pela soma, eu quero a saída responsável pela subtração, certo? É uma forma lógica de fazer, né? Simples, tal. E aí, só pela minha linguagem aqui que eu estou falando com vocês já podem notar as diferenças. Primeira diferença, eu estou falando de multiplexador. Eu poderia virar para vocês e falar na linguagem de Python da vida, que inclusive sou um grande entusiasta, virar e falar, eu faço 4 funções, N funções, cada uma me dá um resultado, pego esses resultados e faço um if. Mas, pô, a gente, no curso de sistemas digitais, curso próximo da eletrônica digital, vou lá, para eletrônica, para hardware, para implementação digital. Ok? Então, por isso, o multiplexador. Certo? Mas você pode parar para pensar, pô, será que eu preciso de N módulos? Será que um módulo eu não consigo implementar 2 operações? Certo? Será que o meu módulo de subtração, o meu módulo somador, ele não pode fazer soma, mas ele também pode fazer adição? Ele pode fazer soma, mas ele também pode fazer incremento, ou seja, a saída Z é igual à entrada X mais 1. Não, é um somador, né? Ele soma. A operação de incremento é apenas uma soma, sendo que o segundo operando é 1. Então, um módulo somador deve ser capaz de fazer essas 2 operações. Ah, não, mas eu quero. Então você já consegue diminuir. Então, tudo isso aqui pode significar um pensamento. Aqui tem um retrospecto histórico desenvolvido pelo Departamento de Defesa. Pouco nos interessa. E a FPGA, que a gente vai entender como uma placa, certo? Que tem diversas portas lógicas, certo? E elementos de memória. Qual é a ideia de uma placa? E organizados de forma matricial. E a gente vai dedicar um período da nossa disciplina teórica para dar algumas pitadas sobre FPGA, né? Sobre a placa em si. Qual é o ponto? O ponto é veja só, você quer implementar um circuito somador, um circuito combinacional, certo? Primeiro vamos entender que você quer implementar um circuito digital. Vamos entender esse circuito digital como uma função f genérica, certo? Na qual ela recebe n parâmetros de entrada, n sinais de entrada, certo? F de x1 a xn, e gera também uma saída com m saídas, né? Então, um vetor com m saídas. Então, então vamos entender que qualquer circuito digital, sendo combinacional sequencial, com uma função genérica, certo? E aí a gente poderia até fazer uma definição mais formal disso, mas não importa, certo?
Você pode ter uma função que se chama uma função simples. Quero que receba 2 sinais, faça uma porta end, saia uma saída. Só que você pode ter uma expressão mais complexa, um circuito mais complexo. Então, qual é o lance da placa ter várias portas lógicas? É você ganhar em flexibilidade. Você utilizar a mesma placa, o mesmo circuito para implementar uma porta end quanto uma porta O, ter circuitos mais complexos, né? Certo? Então, a ideia de uma FPGA é tornar a implementação de circuitos lógicos, né, mais flexíveis, ganhar esse aspecto de flexibilidade. Os elementos de memória, claro, para fazer essas operações de circuitos sequenciais. Ponto. A gente vai estudar porque formato matricial, porque tudo isso. Certo? E aqui eu gosto de fazer um adendo, que é para a gente ir ganhando esse aspecto crítico, né? Sobre tudo que a gente pensa, sobre tudo que a gente lê, né? O aspecto crítico é o seguinte, cara, uma vez que a gente ganha flexibilidade com a FPGA, a gente perde em um lugar, né? Porque tudo na engenharia é um eterno cobertor curto, na qual você ganhou flexibilidade, você perde, e a gente vai ver que isso acontece, você perde na velocidade de produzir aquele resultado, né? Na velocidade de processamento. Então, um circuito dedicado a uma função específica, ele não é flexível, né? Um somador de 4 bits, ele soma 4 bits, entendeu? Mas ele soma 4 bits de forma mais rápida que se fosse um somador que fosse implementado, uma placa que tivesse 700 portas lá, entendeu? Então, se você perde de um lado, tem do outro, e é um cabo de guerra aí nessa luta, né? Show! Estamos conseguindo construir nosso objetivo aqui. O código em VHDL, ele permite descrever em software, ou seja, descrever em código o comportamento de um hardware. Então, esse é o VHDL. A gente quer codificar em software, linhas de código, o que o comportamento e desenvolvimento de um hardware. E aqui a gente tem duas linhas, né? Duas fases, duas etapas. A etapa de síntese, quando a gente fala síntese, a gente está se referindo ao processo de tradução do código do seu VHDL para uma FPGA, para ele ser executado, para ele implementar suas funcionalidades na prática, no hardware, de verdade. Né? Então, ele faz o upload e a tradução do seu código para ser utilizado na própria placa. E temos a etapa de simulação, certo? Que você vai testar se os seus códigos estão funcionando, né? No simulador, sem placa, sem ver nada real ainda. Então, qual é a ideia? A ideia é que os processos, o projeto em VHDL, ele seja dividido a ideia é que o projeto em VHDL seja dividido em 4 tarefas, né? Sendo a primeira é uma análise teórica. O que seria uma análise teórica? Eu falei para você implementar um contador que conta de 0 a 15. Não, de 0 a 13. Porque 15 seria exato, né? Então vamos de 0 a 13. Você vai uma análise teórica, você vai
que eu preciso construir? Um contador síncrono, assíncrono, quantos flip-flops eu preciso, e você escrever, né? Escrever ali o circuito que você utilizar. Aí a segunda etapa, o desenvolvimento do código, é a hora que você senta e vai programar. Transferir isso para o código VHDL. E depois você vai simular para ver se esse código VHDL está cumprindo essa contagem mesmo, ele está contando de 0 a 13, certo? E um processo de síntese, que é você colocar na placa e falar, conta mesmo, de 0 a 13, hein? Certo? E aí depois o próximo passo é fazer o relatório e entregar o projeto. E fazer a apresentação. Então vamos começar as observações iniciais. Vocês têm alguma pergunta por hora? Show. Beleza, tudo bem, então, continuando. O código em VHDL não é case sensitive. Isso quer dizer, como vocês já devem saber, né? Case sensitive é capacidade de diferenciar em letras maiúsculas ou minúsculas. Ou seja, você escrever essa variável e essa é a mesma coisa. Ele não sabe diferenciar letra maiúscula e minúscula. O que é diferente, né, da grande maioria das linguagens que estamos acostumados a utilizar hoje em dia. Certo? E geralmente, eu, como boa prática, costumo utilizar letras maiúsculas apenas para os comandos reservados, certo? Int, or, só, certo? Os comandos que são reservados e são inerentes à própria linguagem. Claro que é uma boa prática, não é obrigação, não vai deixar de funcionar se a gente utilizar letras minúsculas. Mas eu falo em questões de boa prática. Claro que é aquele negócio. Quanto mais você vai dominando a linguagem e ganhando experiência, você pode deixando essas boas práticas, né? Você já domina essas questões. Mas no início é bom seguir essas boas práticas. Sim. Vamos, comentários. Comentário, no VHDL, você faz colocando esse duplo hífen na frente da linha, que você comenta, e o fim do comentário corresponde ao fim da linha. Certo? E aqui eu faço a questão de ativar uma pausa para falar que o código de vocês, que vocês vão desenvolver, vão colocar no GitHub, vão colocar na nota de rodapé do trabalho, né? Nota de rodapé do trabalho, né? Do texto, o link do GitHub. Esses códigos, eles têm que ser todos extensivamente comentados, né? Para explicar para mim o que vocês pensaram, o que vocês fizeram, qual foi a ideia. Não. Até porque vocês já devem estar mais que cansados de ouvir que todos os códigos que vocês fizerem, não importa onde, não importa qual linguagem, não importa o lugar, eles devem ser comentados, obrigatoriamente comentados, certo? E eu acredito que todo mundo aqui comenta todos os códigos que fazem, né? Não tenho dúvida quanto a isso. Eu também. Todos os códigos que eu faço extensivamente comentado, né? Porque o código que a gente faz não é pra gente, né? É pros outros, é pra quem lê. E aí e pro eu do futuro. Vocês vão esquecer o que vocês desenvolveram. Então, por favor, comentem todos os códigos e disponibilizem no GitHub, que é um critério, não é nem por favor, é um critério. Ok, gente? Agora a gente já começa a fazer as observações mais específicas, certo? A primeira é, o código VHDL, ele possui comandos.
E ele possui dois tipos de comandos, né? Como se fossem dois mundos de comandos, né? Duas grandes categorias, classes, né? Os comandos concorrentes. Então, se a gente for, são concorrentes, são os comandos que são executados de forma paralela. Certo? O que eu quero falar com isso? Se eu quero escrever um componente, eu quero fazer duas eu quero fazer eu quero implementar as seguintes expressões lógicas. Esqueci a palavra. As seguintes expressões lógicas. A recebe B AND C e outra é A1 recebe D OR, não, B OR C. Certo? Esses dois comandos, essas duas expressões lógicas, elas são implementadas de forma paralela. Certo? Então, o que a gente pode tirar de conclusão disso? Que o VHDL ele tem o seu padrão, né, utilizar linguagem concorrente, que vão ser executadas de forma paralela. E aqui a gente pode deixar bem normal isso, né, bem natural, uma vez que a gente tem uma placa composta de várias portas lógicas, né? Então, claro que se você colocar várias entradas ali, né, o circuito, eles vão ser executados de forma paralela, certo? O que isso diferencia um pouco do que a gente está habituado, né, na linguagem de programação, que é escrever tudo de uma forma sequencial, de forma que a linha 1 ela é executada antes da linha 2, a linha I é executada antes de J, dado que I é menor do que J. Certo. Então, tudo é feito de forma sequencial, linha após linha. Claro que o EVADL também possui sua forma de escrever linguagens sequenciais, comandos sequenciais, certo? Só que aí ele tem uma estrutura especial dedicada a isso, e no qual veremos também como fazer essa estrutura sequencial. Mas o importante é vocês terem em mente assim. Aqui eu vou abrir um parênteses e uma observação do Mendes, que é o seguinte: a gente está tão habituado a fazer comandos, programas, códigos, comandos sequenciais, que é o nosso padrão, é a nossa zona de conforto, é o nosso lugar onde a gente sabe, né? Domina. Então é natural que a gente se acostume a isso e sempre tente recorrer ao que a gente domina. Certo? Natural. No entanto, não é possível também, não é considerável, não faz bem se manter nessa zona de conforto de só ficar onde a gente domina. Né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você quer fazer um exemplo, mas aí acaba a sua forma de pensar como implementar é sempre buscando implementar de forma sequencial para trazer para uma zona que você domina, certo? Mas aqui a gente está para aprender além, né? Então, acho que tem que saber que, por exemplo, um circuito combinacional ele tem que ser utilizado em linguagem concorrente, né? O que é um circuito combinacional? O circuito combinacional, você tem portas lógicas que reagem a uma dada entrada, certo? Então, nada mais lógico do que utilizar circuitos concorrentes. Por outro lado, circuitos sequenciais utilizam comandos sequenciais e a estrutura específica para comandos sequenciais. Ok? Faz sentido, não faz? E aqui eu já começo com um comando básico. Eu vou até um certo ponto na aula para a gente não sair, para a gente não ultrapassar a turma anterior, né?
Senão a gente ultrapassa eles ficam para trás e vocês adiantam. Sempre tentar fazer com que as duas turmas andem juntas, né? Vamos ver o comando básico de atribuição de sinais. A recebe B, esse sinal, x menor é igual, e VHDL, que é para simbolizar uma seta, né? Ele tem a função de atribuição de sinal. Então, A recebe B. Tá? Então aqui eu coloquei um cuidado com o pensamento de programação, porque A recebe B e A recebe C, você está falando para a sua placa, para o seu código, que B e C são conectados ao mesmo ponto. Certo? O que pode ser um problemão, né? Comparação, aí temos aqui os sinais para comparação, certo? Operações booleanas, certo? AND, OR, NOT, XOR, todas essas operações são comandos básicos, né? E são comandos de palavras reservadas no VHDL. E tem todas as operações booleanas possíveis, né? Não é só essas quatro. E aí vocês têm que combinar essas quatro para criar outras. Não, tem todas disponíveis. Certo? Galera, me dá um minuto aqui. Vou lá. Voltei, gente. Tive que pegar uma água. Porque a voz já tá. Vocês já devem ter notado que ela tem uma. Já ficou um pouco mais rouca, né? Então, a estrutura do código PHDL, ele se divide em 3 blocos, certo? O primeiro bloco, que é o comum de todas, é o primeiro bloco que é comum a todas as linguagens, que é a declaração de biblioteca. Aí depois tem o segundo bloco, que é um bloco de entity, que é entidade, em português, e vai ser um bloco
que a gente vai fazer o seguinte: vamos descrever a interface do nosso módulo, do módulo que a gente está projetando, ou do nosso circuito que estamos programando, tá certo? O que seria essa interface? Imagina que o nosso projeto ele pode ser modelado, né? Ele pode ser pensado como uma caixa. A interface é a superfície dessa caixa. Então, nessa entidade, a gente vai descrever os sinais que entram e saem dessa caixa. A gente está preocupado só com a interface, só com a superfície da nossa caixa, certo? O que está dentro, como que os sinais se comportam dentro, como que eles se ligam e se conectam, aí não é problema do bloco Entity, é problema do próximo bloco, que é o Architecture. Então, o Entity ele se preocupa com a interface de uma caixa, né? Se a gente pensar no nosso módulo como uma grande caixa, a interface, a superfície, certo? Os sinais que entram, os sinais que saem. E o Architecture ele vai se preocupar com o interior da caixa, com o conteúdo daquela caixa, certo? Então, veja só. Se a gente tem um sinais de entrada e dentro da caixa você tem fluxo de sinais, então você tem um fio para cá, um fio para lá, sinais intermediários, sinais temporários, tudo dentro da caixa, não é na entity que vocês vão descrever esses sinais temporários, porque eles estão dentro da caixa, eles não estão na interface. Certo? Então, a declaração de bibliotecas é uma lista de bibliotecas e pacotes que o compilador pode precisar para executar o seu código. Certo? Por exemplo, a gente vai utilizar praticamente esses dois, né? Essa biblioteca. Library e 3R, apesar de ter biblioteca e 3R, eu vou para a biblioteca que é nativa do FHDL, pego aí 3R, essa biblioteca. E eu vou querer utilizar o seguinte, o pacote, dentro da biblioteca, o pacote STT-Logic 1164. Quero esse pacote. Aí o ponto O vai falar assim, eu quero todas as variáveis desse pacote. Ok? Nota que o ponto e vírgula, ele serve aqui tal qual na linguagem C. Né? Ele serve como indicativo de terminou a linha. Geralmente, essa biblioteca aqui, o library, e esse pacote, eles são importantes para a gente todo início, né, de projetos a gente utilizá-los, porque o que a gente vai querer? A gente vai trazer, o que a gente ganha fazendo isso? A gente vai ganhar um tipo lógico, que é o tipo STT-Logic. Vou explicar. As variáveis, sinais, eles têm tipos, né? Como qualquer linguagem de programação. Tem um tipo inteiro, tipo float, tipo double, tipo bool, né, booleano. Certo? Tem isso. E aqui a gente vai ter um tipo a mais, né? Um tipo específico, característico do HDL, que é o tipo bit, que é o tipo para você designar um sinal bit, ou seja, ele assume 0, 1. Sinal elétrico. 0, 1. Né? Esse nível lógico. Né? E aí, olha só, em algumas aplicações, em algum projeto, você fala, cara, eu quero um pouco a mais do que 0, 1. Né? Então, se você quiser implementar um projeto que a saída for poder 0, 1 ou alta impedância, você vai precisar não do bit, você vai precisar de uma do tipo STT-Logic, que é uma variável do tipo lógica. Então, ela ganha um pouco a mais do que o bit, né? Ela assume esse valor 0, valor 1, nível baixo, nível alto e nível de alta impedância. Ok? Então, quando a gente faz essa importação dessa biblioteca, a gente ganha esse tipo STT-Logic. Claro que se você passa o seu projeto e você fala, não tem por que utilizar STT-Logic, você é só bit. Então, não faz sentido importar, certo? Outro ponto, é boa prática não misturar bit com STT-Logic, uma vez que você pode se confundir. Professor, Fala.
O bit já é nativo ou ele vem junto com essa biblioteca que a gente importa? Nativo. Ah, tá, beleza. Aí a gente vai para o segundo do nosso bloco. O bloco Entity. Entity, ou em português, entidade, é uma lista das entradas e saídas do modelo, do sistema digital projetado. Então, a entidade, nesse bloco, a gente vai descrever a interface, né, de entradas e saídas do modelo. Então, vamos pensar no modelo comum, uma caixa aqui, com N entradas e K saídas. Certo? E aqui o modelo funciona como uma função genérica. Né? Então, a gente vai receber essas entradas. Então, qual é o ponto? Na Entity, a gente vai descrever essas N entradas e falar, olha, as N entradas são variáveis, são sinais de entrada. E as saídas são sinais de... Essas K saídas são sinais de saída. Certo? Tudo isso. Então, o que a Entity está preocupado quando a gente está falando dentro do bloco Entity? O que a gente está preocupado aqui? A gente está preocupado com a borda, né? Com a interface do modelo, do modo que a gente está projetando. Certo? Aí aqui tem uma sintaxe da Entity. Primeiro o primeiro que é Entity, para a gente falar. Estamos iniciando de escrever Entity. A gente vai colocar dar um nome para ela, citar um nome, que é o nome do módulo que a gente está desenvolvendo, certo? E isso, o genérico eu já falo em seguida, né? Eu me aprofundo com ele. O port é aqui que a gente vai falar das portas, né? Ou seja, das entradas e das saídas. Então a gente fala o nome de cada entrada e cada saída, o módulo para especificar a entrada ou a saída, a gente vai ver que tem outros, particularmente a entrada e saída. E o tipo que é para falar, é bit, é inteiro, é stdlogic, é vetor, entendeu? Ok? Show. Professor, como que a gente define como é que o programa vai entender quais vão ser entradas e quais vão ser saídas? Então, vai ter esse signal mode aqui, é o ponto que você vai falar in, out, tá ligado? Vai ter uma palavra reservada in e vai ter uma palavra reservada out, para você fazer essa especificação no módulo. Entendi. Show. É claro, a gente já vê vários exemplos aqui, isso vai ficar claro à medida que a gente fez isso. Isso aqui é o geral, né? O genérico. Então, a entity name é o modelo, o nome, né? O generic. Agora eu vou falar do generic aqui com mais firmeza, com mais detalhe. É o seguinte. Vamos supor que você quer implementar um somador de 8 bits. Você vai lá e implementa. 8 bits, somador, tal. 8 bits. Implementou. Aí, no projeto futuro, né? Projeto 2 meses depois, é o que eu posso... aluno, né, não sei, colega, engenheiro, implemente um somador 16 de 32 bits para aquele projeto, para aquele outro projeto, lembra? Do outro projeto? Aí ele chegou você para ele. Aí você, beleza, claro, não, isso rapidinho, já fiz nenhum somador, então implementa o outro. Só que aí qual é o papo? Você vai lá e você vai copiar, abrir o seu de 8, copiar, colocar nos 32, né, para fazer, e depois ir até quando? Você pode fazer isso, não é uma forma mais inteligente. Qual é a forma mais elegante para se fazer isso? Cara, você faz um somador de N bits, certo? Você vai fazer o seu código genérico. Né? O que isso quer dizer? Você vai colocar um N, e aí quando você quiser utilizar com 8 bits, você vai e atualiza esse N para 8. Quando você quiser com 32, você atualiza esse N para 32. Claro que na sua implementação, né, como a gente viu aqui, que é aqui a gente faz o conteúdo da caixa na implementação, ela também tem que ser capaz, você tem que ter feito ela de forma genérica, né, de forma que ela consiga generalizar a quantidade de bits, certo? Claro, óbvio. Mas então é o seguinte, o que o generic faz? Ele permite que você defina uma constante, certo? E atualize essa constante quando você importar esse módulo. Então você define um módulo, né? Pensa numa caixa.
você quer utilizar essa caixa num outro projeto, num outro negócio. Então você pode chamar essa caixa, fazer um import da funcionalidade dessa caixa e falar, atualiza o N para 32. Entendeu? Que aí você vai atualizar esse number of bits. Mas aí qual é a estratégia? Você coloca generic, o nome da variável que você quer manter como uma variável genérica, né? Que você possa atualizar quando você for fazer o import desse módulo para outra funcionalidade do seu projeto. Integer, né? Para falar que é um inteiro. E aí o número aqui que você vai fazer. Se você quiser utilizar 32, coloque 32. Entendeu? O importante é colocar o genérico aqui, que é essa linguagem aqui, né? É essa palavra dedicada aqui, né? Da linguagem, que vai falar que essa variável aqui ela pode ser atualizada quando importada por outros módulos. Certo? Esse sinal de 2 pontos igual é como se fosse atribuição do valor? Sim. É uma forma de atribuição. Vocês vão ver que em VHDL você tem diferentes formas de atribuição de sinais. Então você tem essa forma aqui, que é para ser utilizada na parte do generic, certo? Quando eu vou fazer comandos concorrentes, você deve utilizar essa notação aqui, certo? Quando eu vou fazer comandos que seja tipo, atribuir uma constante a um comando sequencial, você volta a utilizar o 2 pontos igual, certo? Então ela tem formas de atribuição, certo? Uhum. E eu acho que foi aqui que eu parei. Na outra... Ah, não, foi aqui. Foi um pouco foi depois do porte. Mas a gente vai um pouquinho mais, tá sobrando tempo. Porte. No porte, a gente vai declarar. É aonde que a gente vai falar. O porte, ele avisa. Olha, eu vou declarar essa variável deixa entrada e saída. Então, ali dentro desse parênteses aqui, ó, você vai falar. As variáveis de entrada e saída vão estar aqui. E aí você declara todas as variáveis de entrada e saída dessa superfície, né? Que é a entidade. E aí, qual a ideia? Né? A ideia é que cada nome vai ter cada entrada, ou saída, possui um modo, né, que pode ser quadrotipos. In, out, buffer ou in-out. In para sinais de entrada, out dedicado a sinais de saída, buffer para os sinais que a gente vai modificá-los ali, entendeu? Um buffer mesmo. E o in e out que a gente vai utilizar se a gente quiser sinais de entrada e saída. Mas aí, claro, que vai aparecer alguém para falar assim, já sei. Eu vou sempre utilizar in out. Por quê? Porque eu não preciso nem pensar se entrada e saída. Qual é o in out que vai funcionar? Óbvio. Mas aí eu falo para vocês, isso daí é um grande erro. Por quê? Porque o in e out, a gente tem que guardar ele para, se a gente for quiser implementar barramentos duplos, né? Os barramentos que permitem entrada e saída do mesmo lugar. Né? Certo? Os barramentos que precisam, tipo, barramentos de leitura de escrita, certo? Os barramentos que vão ser utilizados para esse tipo de contexto. Os barramentos bidirecionais. Eu tinha esquecido a palavra bidirecional. Os barramentos bidirecionais. Então, para esse a gente tem que dedicar só esse negócio. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que você utilize um aluno um aluno esperto, né? Utilize um in-out para tudo, porque vai dar certo, mas esse seja uma forma de esconder um erro do seu código. Entendeu? Porque você ali. Porque qual é a ideia? Pô, um sinal de entrada, entendeu? É um sinal que vem de um ambiente externo para o seu código, para o seu módulo. Certo? Então, você não pode atribuir um valor do seu do funcionamento do seu módulo para dentro desse sinal de entrada. Pô, olha que loucura, né, que você tá fazendo. Pô,
tem um sinal temporário lá dentro, que faz parte da implementação do seu código. Aí você fala, pô, vou colocar que o sinal de entrada recebe esse sinal temporário. Pô, não faz sentido, entendeu? Mas se ele fosse sinal de saída, aí ele poderia receber. Então, repare, então se você colocar in out em tudo, o seu sinal de entrada poderia receber um sinal de saída, um sinal à toa da sua implementação. E o seu projeto não reclamar. O seu compilador não reclamar. Né? No entanto, se você coloca in e out separado, né, organizadinho, se você fizer uma atribuição incorreta, como que eu citei, né, um sinal de saída, um sinal de entrada, recebendo um valor, por quê? Porque não faz sentido, certo? Você conseguiria detectar, né? O compilador ia te mostrar um erro, entendeu? Então, utilizar in and out para tudo seria uma forma de você mascarar seus próprios erros, né? E o mau funcionamento do seu circuito. Okay? A mesma coisa, um sinal de saída não faz sentido um sinal de saída ser entrada de alguma variável. A saída é um final de tudo. Né? Então, um sinal de saída ele tem que receber valores, né? Ele não tem que ceder valores a uma variável, um sinal para receber. Certo? Aí, beleza, dito isso dos tipos de modo, temos tipos de sinais. Né? Então, temos um bit, para as variáveis 0, 1, a gente vai ver. Um bit vector, que é um vetor de bits. Certo? Temos também um std logic, certo? Tipos de sinais. Tem um integer, que é para o inteiro. Então, tem vários. Né? A gente vai ver. E tem um std logic vector, que são um vetor de variáveis lógicas. Né? E eu coloquei esses principais aqui, né? Claro que a gente vai ter uma tabela, e o livro tem uma tabela com vários tipos, o range de cada um desse tipo, de quando ele aceita valor, de quando ele aceita controle. Vocês devem já ter utilizado algum livro que tem esses ranges, né, para cada um do tipo. Vamos ver os modos do sinal. O sinal in são dados de entrada que fluem para dentro da entidade. Então, seria fazer esses N sinais aqui. O out são dados de saída que fluem da entidade, do seu módulo, para fora, para o ambiente. Então, nesse caso aqui, são os K. Agora vamos ver o buffer. O buffer são dados de saída que podem ser lidos, que são dados de saída que fluem para fora da entidade, mas que eles também podem ser lidos para dentro da entidade, certo? É como se você tivesse você tivesse algum sinal que fizesse uma retropropagação, né? Ele é sinal de saída, mas ele também pode ser utilizado como sinal de entrada, né? Para ser lido como sinal de entrada para alguma operação. Certo? Na prática, esses sinais são armazenados em elementos de memória. Então, esses sinais a gente vai ter que lidar com eles quando a gente estiver na parte sequencial do nosso curso aqui. Certo? Aqui, ó. Acabei de falar. Buffer pode ser utilizado para uma realimentação interna. O buffer não pode ser utilizado como dado de entrada. Então, é como se... Vamos voltar aqui. É como se fosse um dado de saída que pudesse fazer uma realimentação para ser utilizado aqui dentro. Mas jamais ele vai poder fazer uma realimentação para aqui, né? Para aqui fora. Show. Um in-out, dados que podem fluir de dentro e fora da entidade. Certo? Então, aqui tem a recomendação para evitar utilizar esse módulo, uma vez que aumenta a complexidade do projeto, reduz a interpretabilidade. O que é reduzir a interpretabilidade? Está se referindo a esconder um certo problema que você quer interpretar para resolver, o que pode gerar um mau funcionamento do seu código, e dificulta a detecção de erros, ok? E o in-out deve ser utilizado para barramentos bidirecionais, certo? Por exemplo, os barramentos que a gente quer fluir. Por exemplo, você tem uma memória
certo? Você quer fazer uma operação de escrita, você quer que coloque dados flum desse barramento e cheguem à memória para ela escrever esse dado, né? Armazenar em uma posição de memória. No entanto, se você quiser fazer uma leitura, esses dados eles têm que ser dados de saída, né? Então você tem esse bit de direcionamento do barramento. Tá, então, agora eu vou encerrar a aula em 10 minutos. Tá? Por quê? Porque, olha só, a turma passada, eu parei aqui. Certo? Essa turma, eu cheguei aqui. O que aconteceu? Eu ia chegar até o infinito com vocês, e aí deu ruim para a turma anterior, né? Então é isso, gente. Então, eu acho que a gente pode encerrar a aula por aqui. Eu tô aberto, inclusive, esses 10 minutos eu estou aberto a dúvidas, tá? Caso alguém queira tirar uma dúvida, o conteúdo, qualquer coisa, né? Antes de fazer um comentário, dar uma sugestão, pô, professor. Abertos aqui nesses 10 minutos. Aqui, ó. Tem algum exemplo prático da relação entre esses tópicos? Vamos mostrar aqui? Gente. Aqui. Como, por exemplo, aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui. Primeiro, eu quero fazer um buffered mux, um multiplicador com buffer, ou seja, é um multiplicador que está conectado a um buffer tri-state aqui, certo? Então, o que eu quero? Olha, eu quero colocar std logic. Eu quero que pareça ter std logic. Por quê? Porque uma vez que o meu buffer tri-state, uma das saídas dele é ser autoimpedância. Então, eu quero uma std logic aqui. Certo? Show. Beleza. Aí, então, você tem que fazer essa importação aqui. Aí, uma vez que você fez a importação, você ganhou esse tipo aqui. Então, você já pode utilizar. Então, você declarou aqui a entidade para declarar todas as entradas, o seletor, certo? Aí você vai falar, pô, quero escrever um. Aí depois aqui tem entidade. Aí você fala assim, eu quero escrever agora. O que faltou aqui? A arquitetura, o funcionamento, que escreve o conteúdo. Certo? Então a gente tem aqui mais para frente algum lugar que a gente vai descrever aqui. Aqui tem um outro completo. A gente vai fazer maioria de 3, né? Que é um circuito em que ele recebe 3 entradas, certo? E se a maioria dessas entradas for 1, a saída é 1. Né? Então aqui tem um std logic, tem um architecture aqui, e descrever. E aí esse é o circuito que vai implementar essa tabela verdade que eu acabei de falar, certo? Mas isso daqui é assunto para a próxima aula, mas esse slide aqui você vai ter acesso pelo Classroom, que eu vou disponibilizar. Acabou a aula, eu vou disponibilizar. Mas esse exemplo aí da maioria de 3, ele não escutei nada, Nico. Peraí. Fala, Nico. Vai escrever? Não está uma forma sequencial, está uma forma concorrente. É uma forma corrente, né? Porque a gente já viu isso com detalhe, né? Mas que é aí tudo aqui. Tudo na linha. Fazer de forma concorrente. Ou seja, cada operação dessa é feita de forma paralela. Te respondi, né? Respondeu, era só isso mesmo. Obrigado, professor. Show.
Mais alguma dúvida, galera? Ó, se ninguém tem dúvida, eu encerro a aula de hoje. Foi muito bom ter a aula de hoje com vocês. Excelente. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, cara. Valeu, Aline. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Valeu, Gabriel. Valeu, Abraão.